Destaque que chega de Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é apontado como o maior obstáculo da oposição no Congresso ao barrar várias pautas da direita. Além da anistia geral e irrestrita, o líder da Casa Alta também travou pautas como PEC da blindagem e se aliou por diversas vezes ao governo para aprovar alguns textos de interesse do Planalto. Alcolumbre, que foi eleito com o apoio da oposição, também tem acumulado desgastes, até com aliados do Centrão na Câmara, que cobram de Hugo Mota uma retaliação. Começar essa com o Cristiano Beraldo, porque a gente, em alguns momentos, debatemos a figura de Davi Alcolumbre, que é do União Brasil. União Brasil que desembarcou do governo, né? Muitos entendem que a União Brasil poderia apoiar um desses nomes que vem sendo aventados como possíveis nomes da direita ou da centro-direita para enfrentarem Lula. Mas Alcolumbre é uma figura enigmática, que ganha cada vez mais força dentro do União Brasil. Por que tem barrado tantas pautas da direita e da centro-direita, da oposição, hein, Beraldo? Verifica o seu microfone, só porque a gente não está te escutando. Peço desculpas. Enigmático somos nós aqui nos Pingos nos Is. Davi Alcolumbre é transparente como uma água de uma nascente, porque não há nenhuma dúvida de quem é Davi Alcolumbre. Aliás, eu sempre manifestei aqui a minha surpresa com o apoio recebido de Jair Bolsonaro e os senadores bolsonaristas durante a campanha para a presidência do Senado, depois de Davi Alcolumbre ter submetido Jair Bolsonaro a uma das maiores humilhações que um senador pode submeter um presidente da República. O presidente indicou, naquela época, André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, e essa indicação precisava ser aprovada pela CCJ do Senado antes de ir para a votação no plenário. Davi Alcolumbre, como presidente da CCJ, pegou a indicação, colocou lá no fundo da gaveta e esqueceu por 9 meses, se não me engano. Isso não existe. Isso é um tremendo sinal de desrespeito. E aí passa o tempo, Davi Alcolumbre, então, decide disputar novamente a presidência do Senado em fevereiro. E, para surpresa e para o confronto da lógica, Jair Bolsonaro vai fazer campanha para Davi Alcolumbre, num discurso de que Davi Alcolumbre garantiria à oposição espaços em comissões, um protagonismo nas pautas do Senado. Cadê? O que de fato rendeu de forma concreta para Jair Bolsonaro e os senadores que o apoiam? Absolutamente nada. Davi Alcolumbre está sendo e continua sendo o que ele sempre foi. Essa figura do Centrão que comanda o estado do Amapá com mão de ferro, e o estado do Amapá continua sendo um estado riquíssimo, porém uma população desfruta de uma pobreza horrorosa, a infraestrutura é de 5ª categoria, um estado extremamente violento e com índices de educação vergonhosos. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan. Davi Alcolumbre cada vez mais forte no Congresso Nacional, inclusive no União Brasil. E muitos oposicionistas, congressistas de partidos de direita, mas da Câmara e do Senado, entendem que ele se tornou o principal entrave das pautas da oposição. E o Cristiano Beraldo faz uma análise em relação a esse posicionamento de Davi Alcolumbre, que no início da legislatura parecia muito conectado às pautas da oposição. Mas muitos dizem agora, não, parece que agora ele atende muito mais aos anseios e aos desejos do governo. Beraldo, quer fechar? Eu fecho dizendo que, então, Davi Alcolumbre, ele sempre demonstrou pouco apreço para o todo, para o Brasil, para a população brasileira, e muito apreço pelos seus próprios interesses. E o seu interesse nesse momento é enfraquecer o presidente da Câmara à medida que ele se fortalece como presidente do Congresso, e, enquanto isso, vai combinando o jogo para 2026 com o presidente Lula e dá de ombros para o seu partido, que está federado com progressistas de Ciro Nogueira,
porque ele sabe que, se tornando a pessoa mais poderosa do União Brasil, observando, assistindo de camarote a derrocada de Antônio Rueda, ele sabe que ficará com o partido na mão para apoiar o presidente Lula na sua reeleição, inclusive indicando o candidato a vice. O jogo, para mim, de Davi Alcolumbre está extremamente claro. Você, Mota, as notícias que chegam de Brasília, Davi Alcolumbre e a desconfiança da oposição de que ele seria o principal desafio a ser superado nesse momento para que o governo, para que a oposição consiga avançar com seus projetos. O eleitor brasileiro tem que realmente ter muita paciência, né? Um senador e um deputado possuem a chave das pautas do Senado e da Câmara. São os presidentes das casas, ambos eleitos com os votos da oposição. Eles decidem o que vai ser votado, quando vai ser votado e o que vai mofar numa gaveta para sempre. As escolhas que o eleitor fez ao eleger o seu representante não valem muita coisa se os presidentes das casas não quiserem. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que o Congresso está fazendo para mudar essa situação? Ou será que os deputados e os senadores acham que está tudo muito bem? Você, Dávila, o que é preciso trazer e considerar sobre esse posicionamento de Davi Alcolumbre e a maneira como ele se relaciona com a União Brasil, né? União Brasil que vem sendo disputado pela oposição para fortalecer os nomes que acabam sendo ventilados para a disputa de 26, só que a depender do encaminhamento das coisas, União Brasil poderia inclusive apoiar a reeleição de Lula naturalmente com essa articulação de Davi Alcolumbre. Será? Não acho provável. E aí eu discordo do meu amigo Beraldo. Por quê? Porque as eleições parlamentares, que são as mais importantes para os partidos políticos, dependem de realidades locais. Se você, por exemplo, disputar para deputado federal no maior colégio eleitoral, que é São Paulo, com a bandeira do União Brasil e sendo ligado ao Lula, você vai perder a eleição. Simplesmente isso. Agora, se você está lá no Amapá, no Maranhão, aí sim, você vai disputar a eleição pela União Brasil e defender o governo com unhas e dentes, porque aquilo dá voto naquele colégio eleitoral. Mas não dá voto. Se você for disputar no União Brasil, no Rio Grande do Sul, e dizer que você apoia o governo Lula, você vai ser derrotado nas urnas. Essa é a verdade. Então, o fato é que cada candidato, neste momento, está pensando na sua reeleição para a Câmara Federal de acordo com o contexto legal. O contexto legal é, no meu estado, eu me dou melhor disputando eleição, defendendo a oposição ou defendendo o governo. E cada estado tem uma realidade. Por isso que esses grandes partidos, que eu chamo frentes partidárias, como o MDB, sabe, por muito tempo não tiveram candidato à presidência da República, porque isso atrapalha essa realidade local que os fazem ter tantos deputados na Câmara. E isso porque é importante? Porque vai determinar o montante do fundo eleitoral. É este o ponto, o fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, o grande dinheiro dos partidos políticos depende sobre o retorno do investimento de quantas pessoas eu consigo eleger para a Câmara Federal. Então, eu entendo que essa história de uma sigla embarcar inteiramente numa candidatura presidencial, só se aquilo mostrar que no mapa eleitoral que eles estão plotando para conseguir o maior número de deputados, isso é de interesse do partido. Caso contrário, vai aquela história de liberar cada um para tocar o seu barco. É isso que vai acontecer. É o que eu acho que vai acontecer com essas grandes siglas, a não ser quando há uma candidatura majoritária muito forte. Por exemplo, se o PSD lança o candidato Ratinho Júnior para presidente da República, é óbvio que o PSD inteiro aí não pode ter dissidência, porque senão dá problema
na sua própria defesa da sua candidatura presidencial. Mas aqueles que entrarem no banco de passageiro, eles vão cada um escolher de acordo com a realidade local. Agora, o fato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estar boicotando as pautas da oposição tem a ver com duas coisas. Uma, aquela que bem lembrou o Beraldo aqui. Aquela história de apoiar o candidato com 1000 promessas e nenhuma das promessas foi cumpridas para a oposição. Segundo ponto importante, Davi Alcolumbre tem coisas na sua agenda pessoal hoje, tanto no Legislativo como no Executivo, como no Supremo. E, portanto, hoje é do seu agrado fazer média com o governo e com o Supremo do que acenar para a oposição. Ou seja, ele não está agindo como presidente do Senado. Ele está agindo pensando nos seus interesses particulares. Pois é, muitas pautas, né? Muitos itens a serem ticados na listinha de Davi Alcolumbre. Mas, Beraldo, e esse aspecto que o Dávila traz? Partidos muito grandes, né? Com objetivos ali regionais. Um partido talvez tenha um posicionamento mais à esquerda em determinada região, um pouco mais conservador em outra. Como ajustar isso? Olhando para a União Brasil, mas no passado nós falávamos disso do MDB, né? O MDB, apesar de gigantesco, muitos diziam, existem 27 MDBs, né? Porque cada estado é uma realidade. E a União Brasil talvez tenha um pouco disso também. Zé Neto, mas veja, a gente precisa lembrar que as eleições do ano que vem, elas podem ter um contorno de Lula candidato com uma grande aliança de partidos políticos e opositores a ele serem candidatos com menor expressão, com menor chance de vencê-lo. E nessa configuração, onde ele se torna um candidato provável, né, de reeleição, os partidos como União Brasil vão olhar para isso numa perspectiva de poder e eles não vão abrir mão disso. Porque para Lula ganhar as eleições, ele obviamente vai ter que ter uma penetração de voto muito grande. E então, quando você olha para Fufuca no Maranhão, por que o Fufuca não quer sair do ministério? Porque ele sabe que no Maranhão ele vai ter que fazer uma campanha à esquerda. Por que o Celso Sabino não quer sair do ministério? Porque ele sabe que no Pará vai ter que fazer uma campanha à esquerda. E quando você olha para vários estados, vai ter que fazer campanha à esquerda. E mesmo em São Paulo. São Paulo, se nós olharmos o mapa hoje, intenção de votos, é uma pesquisa do Paraná Pesquisas, para o governo, mostra ali que o candidato que estará à esquerda, que pode ser Márcio França, aliás, Márcio França é o que pior performa, pode ser o Geraldo Alckmin ou Fernando Haddad, eles não têm voto para ganhar, mas eles têm uma quantidade de votos muito expressivo. Então, isso tudo vai indicando que esse jogo do União Brasil, agora lembro, Dávila, aliás, Dávila que pontua maravilhosamente bem nessa pesquisa para o governo de São Paulo, aqui a gente tem que fazer esse destaque. Se o Davi Alcolumbre emplaca Rodrigo Pacheco no Supremo e ele se torna o padrinho dessa indicação de Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal e consegue indicar o vice de Lula, olha, é muito tentador. Eu acho que vai ser impossível ele não conduzir a União Brasil para se abraçar com Lula e seguirem adiante numa federação que, quem sabe, terá Davi Alcolumbre, presidente do União Brasil, e o Fufuquinha, presidente do Progressistas, para fazerem essa federação abraçadinhos com Lula, quem sabe? Se isso acontecer, eu vou ser o primeiro a entrar na rede social de Ciro Nogueira. O que será que ele vai dizer? Quer só fazer um complemento ao que disse o Beraldo, Dávila? Passo na sequência para o Mota, vai lá. Não, o Beraldo está correto, 1/3 do eleitorado é de esquerda, mas a turma da esquerda vota na esquerda, vai votar em candidato do PT, do PSOL, do que for. Não vai votar
no convertido rapidamente União Brasil. Isso que eu acho. Eu acho que para a eleição federal é muito difícil. Agora, o Beraldo tem um ponto. Se tiver uma grande negociação, o partido do presidente hoje, a candidatura do presidente Lula, precisa de partidos robustos. E hoje, praticamente, tem o PSB daquele lado. O resto, oficialmente, está todo mundo saindo da aliança do governo. Então, isso sim pode negociar alguma indicação. Agora, o PSB vai brigar também, viu, Beraldo, para manter o Geraldo Alckmin como vice, porque, de fato, é o partido que, até o momento, é o único que vem sendo o aliado fiel do presidente da República. Vai ser uma boa briga. Agora, o Centrão é Centrão. Vai fazer eleições de acordo com as realidades locais. Aliás, lembrando a última eleição, a própria candidata do MDB, a Simone Tebet, e você tinha o Renan Calheiros apoiando o Lula lá na Alagoas, e mesmo tendo candidato a presidente da República. Não tem escolha. Cada um vai disputar a eleição proporcional de acordo com a sua realidade local. Pois é, e tem o Republicanos, que não faz tanto tempo assim fez aliança com o Partido dos Trabalhadores, o nome à época PRB. Depois mudou o nome para Republicanos, mas enfim, são os partidos do Centrão que, a depender do vento, né, para onde a biruta aponta, né, Mota, tem que ver o que é possível ser negociado, né, qual é o cenário mais vantajoso, mais adequado para aquela sigla. Enfim, essas negociações e esses cálculos dos partidos do Centrão fazem parte do dia a dia da política, né? E aí a gente cai naquela sua reflexão, que é sempre importante, da política de convicção, né? Aquele partido ou aquele político que defende aquela agenda e que tem uma certa coerência, né? É o mesmo cara de 5 anos atrás defendendo as mesmas pautas hoje. Isso é cada vez mais raro, né, Mota? Raríssimo. É como eu disse, o eleitor brasileiro precisa ter muita paciência, muita resignação, muito estoicismo para aguentar esse blá, blá, blá a cada 2 anos, em as mesmas figuras, com as mesmas promessas. E você olha o que essas figuras diziam, algumas dessas figuras diziam há 5, 8, 10 anos atrás, do ponto de vista político-ideológico, exatamente o oposto do que elas dizem hoje. Eu, sinceramente, eu admiro até, eu tenho um tipo de admiração por essas pessoas, porque é preciso uma enorme capacidade de se reinventar, né? Você sair de casa e fazer discursos tendo a plena consciência que hoje você é ideologicamente o oposto do que você era há 5 ou 10 anos atrás, simplesmente por uma questão de conveniência, e isso não te fazer mal, olha, deve ter algum segredo aí. O problema não é que alguns políticos são movidos por interesse pessoal, isso acontece no mundo inteiro, essa é a natureza da política. O problema é quando você olha para a cena política e acha que quase todos os políticos são movidos por essas conveniências. Você não consegue encontrar convicção em lugar nenhum. O problema é quando você só vê isso. O problema é quando você olha para um Estado que enfia a mão no seu bolso cada dia mais, que tem 38 ministérios, centenas de milhares de cargos, cuja única finalidade é satisfazer interesses pessoais. Então, realmente, eu não sei o que é que a gente pode dizer para o cidadão, para o eleitor, para o nosso espectador, que dê a ele um mínimo de ânimo, a não ser lembrar aquela frase, eu acho que é do Milton Friedman, não tenho certeza, mas o Dávila vai saber, que diz mais ou menos o seguinte: nós não vamos progredir elegendo os políticos certos. Nós vamos progredir quando nós tornarmos vantajoso para os políticos errados fazerem as coisas certas. Pois é, muito bom. Quer só arrematar, Dávila? Mas eu me lembro de um político que assumiu, pelo menos, né? Todo mundo conhece a frase, esqueçam o que eu escrevi. Pelo menos ele jogou limpo, né, Dávila? Bom, os 2 atores que nós citamos aqui, aliás, o Beraldo citou, Fufuca e Sabino, é isso. Votaram em Bolsonaro, agora estão com Lula e não largam dele. E num prazo de 4 anos.
um retrato da política de conveniência no Brasil. Agora, fazer a turma da política de conveniência votar a reforma trabalhista, administrativa, previdenciária, aí é que está o pulo do gato. E alguns conseguiram fazer isso. E tem outro detalhe, hoje em dia o print é eterno, né? Então o que ele falou no passado não adianta. Basta dar um Google que você levanta a capivara do sujeito. Bem, a gente vai seguir acompanhando e trazendo, inclusive, informações a respeito dos projetos, né? O que o governo pretende fazer